Olá, seja bem-vindo a mais um estudo da Palavra de Deus. Nós continuamos o estudo da lição desta semana e o título da lição de hoje é O Rei está morto, vida longa ao Rei. E a lição de hoje esteve ali analisando a vida do rei Uzias. O capítulo 6 de Isaías, no verso 1, diz que o profeta Isaías ele teve uma visão no ano da morte do rei Uzias. E então, na lição de hoje, nós analisamos um pouco a vida do rei Uzias, quem foi esse rei e por que houve esse destaque ali no livro de Isaías para o ano de sua morte. Bom, eu queria, antes de nós falarmos um pouco sobre a vida de Uzias, eu queria ler com vocês um verso da Palavra de Deus que está em Lucas capítulo 18, verso 14, está aqui o verso que diz o seguinte: porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Bom, por que eu li este verso? Vamos falar um pouco da vida do rei Uzias. Quem foi o rei Uzias? A história do reinado do rei Uzias está escrita na Palavra de Deus no livro de 2 Crônicas, capítulo 26. E o capítulo começa falando que o rei Uzias começou o seu reinado de forma positiva. Diz que ele tinha apenas 16 anos de idade quando ele começa o seu reinado, e ele faz o que é reto perante os olhos do Senhor. Na realidade, Uzias, nos seus primeiros anos, ele realiza um grande governo, fazendo coisas boas para o povo de Israel, para o povo de Judá, no caso de que ele era rei de Judá, o reino do sul. E Uzias, ele tinha um grande exército. Aqui o capítulo 26, ele vai dar a descrição do reinado do rei Uzias. E ele diz que ele, debaixo de suas ordens, havia um exército guerreiro de 307.500 homens. Imagine, um exército poderoso, mais de 300 mil homens. E diz que ele se armou mesmo. Ele tornou a nação de Judá uma nação poderosa. E ele guerreou contra vários reis. E realmente ele estava andando nos caminhos de Deus, e a Bíblia tem essa coisa boa para dizer dele. Uzias fez o que era reto aos olhos do Senhor. Está ali no verso 4 do capítulo 26. Porém, o orgulho, a arrogância, a vaidade, estas coisas são muito perigosas. Quando a gente se sente muito, sabe como, né? O ser humano ele tem essa tendência de se achar. E foi exatamente isso que aconteceu com o rei Uzias. Ele se achou. Até então ele estava fazendo as coisas de um rei, né? Estava guiando os seus súditos nos caminhos de Deus, organizou a nação, né? Administrou com sabedoria. Porém agora ele fez algo que sempre é muito perigoso quando isso acontece. O que eu estou falando? É quando um rei ou quando um governante civil tenta se meter em assuntos religiosos, tenta se meter em crenças, tenta fazer aquilo que não é da alçada dele.
E aí eu gostaria de ler com vocês, no capítulo 26 de 2 Crônicas, o verso 16, diz assim: Mas havendo já se fortificado, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína, e cometeu transgressões contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Bom, rapidamente eu quero falar para você o seguinte. Quem entrava no templo para oferecer incenso, qualquer sacrifício ao Senhor, eram os sacerdotes. Eles vinham da linhagem de Arão, ou seja, eles eram descendentes de Arão, irmão de Moisés, que foi escolhido por Deus, ele e a sua casa, como sacerdotes. Então, dentro do templo, só poderiam entrar homens santos. Santos em que sentido? Homens separados por Deus para aquele ofício. No caso, os descendentes de Arão. Urias, ele não era descendente de Arão, ele era descendente de Davi, do rei Davi. Ele era o rei, porém ele não estava autorizado por Deus a entrar no templo. E quando ele quis fazer uma coisa que Deus não havia dado autoridade a ele para fazer, Deus então vai deixar uma doença muito séria chamada lepra, que naquela época era uma doença terrível. Deus então vai permitir que a lepra, que Uzias seja contaminado pela lepra. E a Bíblia vai dizer aqui que Uzias ficou leproso até o dia de sua morte. Ele quis entrar no templo do Senhor e por causa disso nem mais na sua casa ele pôde entrar. Porque naquela época um homem ou uma mulher que fosse contaminado pela lepra devia ser afastado do contato das outras pessoas. Porque era uma doença contagiosa e que não tinha cura. E aí a lição, ela vai fazer um contraste entre o orgulho e a arrogância do rei Uzias, que quis entrar no templo do Senhor, com a do profeta, com a humildade do profeta Isaías. Este não se atrevia a entrar no templo do Senhor. Era um homem humilde, mas agora Deus dá a ele uma visão. Esta visão está no capítulo 6. Amanhã nós vamos falar mais sobre esta visão, mas é uma visão do santuário. E não o templo terrestre, do santuário celestial. Isaías então é levado até o santuário celestial e lá dentro do santuário celestial, Isaías tem uma visão do Deus eterno. Que contraste, né, irmãos? Aquele que queria entrar no santuário terrestre sem autorização de Deus, Deus não havia autorizado ele. Na sua arrogância e vaidade, ficou doente, contaminado por uma doença incurável e foi afastado do contato e do convívio das pessoas, dos seus familiares, de todo mundo. E ficou assim até a sua morte. Mas aquele que, de forma humilde, nem mesmo se atrevia a olhar para Deus, este foi exaltado por Deus. Por isso que eu li para vocês o verso de Lucas, capítulo 18, verso 14. Eu vou ler novamente para vocês. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Deus, este verso, antes de eu prosseguir, este verso foi falado no contexto ali da parábola do fariseu, né?
e do publicano. Jesus conta que um fariseu e um publicano estavam no templo e que o fariseu orava assim, de cabeça erguida, olhava para o templo e dizia: ó Senhor, muito obrigado por ser quem eu sou fariseu, eu dou o dízimo, eu faço isso, eu faço aquilo, eu não sou como este publicano. E o publicano, de cabeça baixa, de forma humilde, ele dizia: ó Senhor, sê propício a mim, pecador. E Jesus diz assim: aquele publicano voltou para casa justificado, o fariseu não. Porque aí Jesus cita o verso: todo aquele que se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Pense nisto. Quem você está sendo? Você está sendo o rei Uzias, o fariseu, orgulhoso, arrogante? Ou você está sendo como o profeta Isaías e aquele publicano, humilde, entendendo que diante de Deus nós não somos nada? Quem você está sendo? Pense nisso enquanto nós oramos. Grandioso Deus, queremos, ó Pai, pedir ao Senhor o perdão dos nossos pecados. Nós somos indignos de receber qualquer coisa de Ti, mas em Tua infinita graça, o Senhor nos outorga o Teu amor. E em nome de Jesus Cristo, e pelo sangue dele derramado na cruz do Calvário, nós oramos ao Senhor pedindo a nossa redenção, hoje, para todo sempre. Amém. Que o Senhor te abençoe e que você, ao longo deste dia, ou ao longo desta noite, ou no seu horário que você está assistindo esse vídeo, mas que você encontre em Cristo a sua felicidade.